Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Preta Falando. Espero que esteja tudo bem com você. A pedido de algumas pessoas, já vem de anos isso, sobre a minha vida e a minha rotina fitness. Antes de eu ter uma alimentação adequada, a gente precisa entender que precisamos botar ordem em outras coisas que também influenciam na nossa alimentação. Na nossa rotina de treino, no nosso sono, aonde a gente vai, o que a gente come de beliscando aqui pelos cantos, o que a gente gosta de comer, que assim você não largaria por nada. Então, são inúmeros fatores que ligam um outro até tudo ficar bonitinho. Eu sempre gostei de fazer atividade física. Eu me considero atleta, tem mais ou menos 20 anos. Foi quando eu aprendi a jogar bola, andar de bicicleta e correr na rua. Porque eu tinha entre 8 a 10 anos de idade. E eu comecei a gostar muito de futebol, atividade física. Eu lembro que na minha vida eu tive altos e baixos em relação ao esporte, a praticar esporte, porque eu não vim de uma família herdeira. Então as coisas são bem difíceis, mesmo que você sonhe muito em querer conquistar as coisas na sua vida, isso vai depender do que está em sua volta. É aquilo que eu falei agora no começo. E vocês vão entender durante o vídeo. Quando eu conheci a musculação, eu me apaixonei, mas antes disso eu praticava Muay Thai. E antes disso eu jogava futebol. Então, assim, foi uma levando a outra, a conhecer outros esportes. Hoje eu sou ciclista, sou atleta de competição também, e outras coisas mais que eu não vou dizer aqui. O melhor exemplo que eu posso começar a dar sobre como eu consegui me organizar em relação a isso foi quando eu me preparei para competir, para subir no palco, de 2022 para 2023. Eu contratei um personal que ficou comigo durante uns 6, 7 meses. E foi um trabalho bem bom, aprendi muita coisa com ele. E hoje eu levo até pra minha vida. Somos amigos, com certeza. Quando eu tive que conversar com o nutricionista e ele me passou a lista de alimentação e os horários adequados que eu teria que comer todos aqueles alimentos, foi assim um mapa astral pra mim, como se fosse resolver o maior questionamento da minha vida. Que horas eu começo a comer e que horas eu termino de comer? Ele me perguntava, quando você acorda, você come o quê? E quando você volta do treino? Você almoça? Você lancha? Você faz a janta? Você tem a sua ceia? Eu não tinha certas refeições que eram adequadas para o meu tempo, para que eu desenvolvesse até mais uma fisionomia melhor, porque tem a ver com a alimentação. Eu aprendi e comecei a obedecer aquele horário. Ter horário para acordar, ter horário para dormir, horário de lanchar, horário que eu vou treinar. Eu comecei a me organizar melhor quando eu tive esse mapa astral na minha vida de horário de alimentação. Mas antes eu já tinha uma rotina de alimentação, mas não era perfeita, como eu considero hoje na minha vida. Hoje eu consigo olhar para qualquer hora e dizer assim, esse horário eu tô fazendo isso. Porque eu já coloquei isso como rotina na minha vida. E assim, gente, não é fácil, tá? Mas você pode conseguir. Assim, você precisa ter prioridade para querer fazer isso. E uma coisa que eu coloquei na minha vida foi prioridade. Eu vou colocar isso como prioridade. Então, quando eu inicio a minha refeição, eu tenho que levar em consideração a tudo que eu vou fazer no dia. Ah, mas tem coisas que acontecem assim que você pode não controlar? Sim. Hoje, por exemplo, aconteceu de que eu não prestei atenção no horário que eu iria entrar na academia hoje e tive que refazer todo o meu dia. Acontece isso na minha vida e eu preciso encaixar da melhor forma para que tudo corra bem. A ordem da alimentação tem tudo a ver com o seu organismo precisa trabalhar e o que vai fazer bem para você. Foram coisas que eu descobri nesse projeto. Que nem tudo que eu gostava de comer me fazia bem e eu poderia comer. Uma coisa delas é pão. Eu amo pão, mas eu não como. E hoje eu não sinto tanta necessidade, mas quando eu quero, eu como um bolo. Algo assim parecido que chega perto do pão. Mas por que não pão? Ele faz tão mal para você? Eu descobri que meu organismo ele não trabalha muito bem em certos alimentos, como pão, carne vermelha, coisas com muita gordura, coisas com muita açúcar. Não funciona bem e eu passo mal, eu passo muito mal. Eu posso começar a suar frio e ter tremedeira, porque o meu corpo não aceita mais esse tipo de alimento. Ainda mais excesso. Se for em pequenas quantidades, assim, uma pequena quantidade, ok. Eu não posso comer ele inteiro, tipo um pedaço de bife. Tem que ser, tipo, 2 ou 3 fatias. Se eu for comer uma linguiça no churrasco, tem que ser meia linguicinha, assim, desse jeito. É sério. Quando a gente vai descobrindo coisas, com o passar do tempo a gente vai ficando mais velho, tem certas coisas que o nosso corpo já não tolera mais comer. Às vezes você parou de comer certas coisas porque você começou a realmente se sentir mal. E, gente, isso não é... Ai, eu queria... Reduz um pouquinho. Não coma muito, reduz. Para encaixar a minha alimentação de forma perfeita, eu concentrei numa coisa que domina o meu dia. O que domina o meu dia? Meu trabalho. Meu trabalho domina meu dia. Que horas eu começo a trabalhar? Qual é o horário do lanche dentro do meu trabalho? Que horas eu termino meu trabalho para poder jantar? Eu tive que casar os horários com os compromissos que eu tinha para fazer. Se eu acordava, então, 20 minutos depois que eu acordar, pelo menos eu tenho que tomar um café. Ou meu pré-treino, se eu for treinar. Então, se eu terminar o meu café da manhã dentro de 1 hora, eu já posso treinar, certo? Quanto tempo que eu vou passar na academia? Que horas eu vou voltar e vou conseguir chegar em casa para almoçar? Eu vou precisar fazer o pós-treino antes de almoçar? Tem alguns casos que sim, tem alguns casos que não. Aí eu como 4 câmaras e depois eu almoço, eu como uva passas e almoço, como uma metade de uma fruta e almoço. Mas assim, se eu precisar ter muito tempo para comer, exemplo, eu vou demorar 1 hora e meia para comer, isso é muito tempo. Então é necessário que eu coma alguma coisa antes de almoçar. Geralmente quem tá fazendo booking faz isso, geralmente quem tá fazendo cutting não faz isso. Além de eu priorizar essa parte do trabalho, eu tenho também os meus dias de descansos para isso. Então, foi se casando coisas para que tudo se organizasse da melhor forma possível. E hoje, eu tenho já uma conclusão necessária do que eu preciso sempre fazer, respeitando meus horários. Agora que a gente entrou no verão, muita coisa mudou na minha vida. Eu preciso acordar mais cedo e dormir mais cedo. Então, minha alimentação vai mudar o horário. Assim, 1 hora e meia de diferença para algumas coisas. Mas assim, eu inicio meu dia já tomando a minha primeira refeição, porque eu vou treinar logo em seguida. Então, eu como banana com aveia. Dependendo do treino, eu como 2 bananas.
ou uma banana e meia, mas 30 gramas de aveia, ou 35, 40 gramas. Nem sempre eu peso. Eu já medo na colher e já vejo que aquilo tá bom pra mim. Se eu começar a rotar na hora do treino, eu já vi que eu comi muito, então eu vou reduzir a quantidade de banana ou reduzir a quantidade de aveia, certo? Quando eu chego do treino, eu, às vezes, como alguma coisa, dependendo do tempo do que eu vou fazer. E hoje eu vou demorar um pouquinho mais pra almoçar. Então eu vou comer, como eu disse, tâmaras, uva passa ou a metade de uma fruta. Mas sempre é tâmaras ou uva passas. Eu amo essas duas frutas. Elas são gostosas, são doces. Doces de forma muito natural. Então, assim, eu consigo desenvolver bem elas. O meu almoço, eu faço a refeição um pouco mais cheinha. Eu coloco quinoa com legumes e verduras. Bastante folha verde. Coloco de 2 a 3 ovos na refeição do meu almoço. Contando o horário que eu terminei meu almoço, eu conto o próximo horário pro meu lanche. No meu lanche, eu como iogurte com frutas, sementes de abóbora e semente de girassol e chia. Uma unidade de iogurte, um mamão inteiro e pra mim é ótimo. E bebo também café com leite. Logo em seguida vem a minha janta. Eu como bem reduzido vegetais e legumes, tomate, cebola, cenoura, brócolis, beterraba. Espremo limão em todas as minhas refeições, porque isso é a melhor vitamina C que a gente pode adquirir. Isso é muito bom. Com ovos mexidos. E é da forma mais reduzida, às vezes 1 ou 2 ovos. Eu gostaria muito de fazer a ceia, mas eu não consigo fazer a ceia. E por isso que eu como mais no almoço. Então, assim, eu tô muito satisfeita, então eu não faço ceia, substituo a ceia pelo meu lanche da tarde. Aquilo que eu comeria na ceia, que é um mamão e iogurte, eu prefiro comer no meu lanche da tarde e beber com um cafezinho com leite, que eu amo cafezinho com leite, eu amo. Eu amo café e amo leite. Quando os dois estão juntos, melhor ainda. Além dessa refeição que eu faço de forma de segunda a sexta, essa é a minha refeição, porque eu faço treino. E quando eu não treino, eu mudo algumas coisinhas, mas não é muito, mas assim, eu prefiro comer do mesmo jeito, porque independente se você não treinou naquele dia, a sua refeição tem que ser a mesma. Porque seu corpo também está se recuperando pelo treino que ele fez anteriormente ou depois. Ele precisa se manter. E se você sentir fome, mais fome quando você não treina, significa porque seu corpo descansou tanto que ele precisa repor as outras energias que ele não conseguiu enquanto você estava em atividade. Eu faço também jejum. Eu tiro 2 dias para fazer jejum. Sábado e domingo. Quando eu inicio pela manhã, eu tenho meu horário de pausa. E nesse período de 1 hora antes de começar a tomar meu café, eu faço o jejum. Eu só bebo bastante água para limpar o organismo. Faço o meu pré-treino e vou fazer cardio na academia. Eu volto, almoço, lancho e janto. Perfeito. Domingo também é a mesma coisa, mas exceto pela uma parada. Eu tenho minha refeição livre, meu dia livre. Não se fala dia do lixo ou refeição lixo, comida lixo. Não se fala assim. É dia livre. Eu só respeito o meu corpo. Eu vou exatamente aonde é o meu ponto fraco. O que eu gosto de comer? Pipoca com leite condensado, rosquinha, pavê, torta, pudim. Eu adoro essas coisas. É sério, eu não deixo de comer, mas eu tiro um dia pra fazer isso. Então, eu faço o meu pré-treino. Já que eu vou no mercado no hortifruti, eu aproveito, faço meu cardio, faço as compras e volto pra casa. Aí eu almoço. A minha refeição que eu gosto de comer. Geralmente eu gosto de comer panqueca de frango, ou sardinha com frango, ou um frango inteiro. Vai depender do que eu tô animada pra comer. E tem que ter batata palha. Eu amo batata palha, então eu boto isso no meu almoço. Depois do almoço vem o meu lanche e eu escolho aquilo que eu quero comer de gostoso. Um lanche que eu gostaria muito assim, de comer. Ah, uma torta de limão. Amo, vou comer isso, vai ser o meu lanche. Aí depois vem a janta. Mas eu não janto dia de domingo. Eu faço uma ceia, onde eu coloco frutas, coloco doces também que eu gosto de misturar junto, boto iogurte, eu boto todos os condimentos que vão trabalhar o meu organismo para que eu consiga fazer a forma mais correta possível de me sentir bem quando eu acordar de manhã para trabalhar o meu intestino. Se é que vocês estão me entendendo quando eu tô falando sobre trabalhar intestino, quer dizer que a gente vai cagar. Bom, eu faço exatamente desse jeito para que eu fique bem. É assim que funciona a minha rotina de alimentação com horários. Eu tenho que organizar tudo. Eu tenho que ter dia para fazer cada coisa. Meus dias não são iguais. Meus trabalhos que eu faço são divididos por tarefas e horários e momentos. Por isso que pode ser estranho eu responder às pessoas de uma forma bem aleatória, assim. Um dia ela me respondeu, era meia-noite, outro, bem difícil. Mas outro dia ela me respondeu 5 horas da manhã. É porque é aquele momento ali que eu tive vago dentro das atividades que eu preciso fazer para responder e para poder fazer as tarefas. Até mesmo para gravar vídeo, para postar nas redes sociais, eu tenho calendário, eu tenho agenda, eu tenho tudo anotado, eu faço uma checklist. Eu sou uma pessoa, sim, bem organizada. E as pessoas se surpreendem comigo quando elas vêm ao meu encontro na minha casa e analisam tudo que eu tenho colado nas paredes, porque eu sou uma pessoa que gosta de organização. Se eu precisar amanhã viajar para São Paulo, eu já tenho uma checklist do que eu preciso fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, de manhã acordar cedo, ir pra academia, depois eu vou almoçar, vou resolver as tarefas pessoais, vou fazer isso, vou terminar minhas atividades 8 horas da noite, porque é esse horário que eu já tenho que estar dormindo. Eu sou uma pessoa exatamente assim, eu levo muito a sério a vida que eu tenho. Espero que isso que eu falei pra vocês possa servir de exemplo pra vocês tomarem uma atitude. E nada é rápido, você vai começar a se organizar de forma bem lenta e bem devagar. Não vai ser assim do nada, chegar nesse nível. Eu fui respeitando coisas que eu precisava fazer pra chegar até onde eu estou. E eu ainda não acho que eu sou tão organizada, mas eu sou muito feliz por onde eu cheguei. Muito obrigada por me assistir. Até a próxima. Hasta luego, mi amores. Muchas gracias.